salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Outra Dica. Eu sou a Stefania Diuta, estou aqui para apresentar mais um programa especial demais. Temos um convidado excelente aqui conosco e vocês vão saber já daqui a pouco. Estamos em direto pela TV Café. Se você quiser acessar os vídeos completos, basta ir na barra de pesquisa e pesquisar por TV Café e lá estarão todos os vídeos completos. Também podes nos seguir através do YouTube. Basta pesquisar Outra Dica e você vai encontrar o canal e todos os vídeos disponíveis para você. E sem esquecer, o Edimauro não está aqui nesse lado das câmeras, mas está do outro lado por algumas questões de pessoal da nossa produção, mas ele está aqui conosco do outro lado. Bom, chegamos naquele momento que é muito bom, né? Nós vamos saber quem está conosco hoje neste programa especial. Eu gostaria de apresentar para vocês um grande homem de Deus, aquele que é conhecido como homem de oração. Move céus, porque a Bíblia diz que quem move o céu, move a terra. Nós estamos hoje com um profeta de Deus, aquele que é a boca de Deus aqui na terra. Hoje nós vamos estar em conversa com Petilson de Carvalho. Bem-vindo a Outra Dica. Obrigado. Shalom, shalom. Shalom. É muito bom estar aqui. Pela graça de Deus, misericórdia de Deus, estamos aqui para mais uma edição do Outra Dica e sinto-me honrado por este convite. Sinto-me lisonjeado. Há muito que eu desejei estar aqui e é bom estar aqui. Amém, amém. Na verdade, a honra é toda nossa por ter-te aqui no nosso programa. Nós também esperávamos muito por esse momento, esperávamos que ele acontecesse. Não aconteceu antes porque se calhar não era a vontade de Deus, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui, não é? Para poder falar contigo. Então eu gostaria que tu falasses para o pessoal lá, quem é o Petilson de Carvalho? Petilson de Carvalho é senão um jovem, né? Angolano, angolano e muito sedento por Deus. E dependente dele, Petilson de Carvalho é senão o fruto da graça de Deus. Eu gosto de me definir assim, eu sou o fruto da graça de Deus. Já alguma vez acompanhas? Porque pela graça de Deus, hoje somos o que somos, estamos onde estamos e fazemos o que fazemos. Porque eu digo que se não fosse pela graça de Deus, eu não seria o que sou, nem estaria onde estou. Deus tem sido muito bom para comigo e sou um jovem sonhador, pregador e amigo de muita gente. Essa é a minha apresentação. Muito bem. Será que tens acompanhado o nosso programa? Constantemente. Uau. Constantemente. Eu em Angola, olha, por acaso em Angola ficou o meu irmão Eliseu Bandeira, para já mandar cumprimentos. Cumprimento também o meu pastor, meu pai, mais do que um pastor é um pai. E aí, olha, nós em Angola, nós ficávamos, tipo, às vezes a admirar a qualidade da produção do Outra Dica. E um dos nossos anseios era que um dia estivéssemos sentados nesse sofá. E pela graça de Deus, estamos aqui, estamos sentados nesse sofá. Por agora, sinto pelo Abacuque, sinto por mais alguns amigos que anseiam muito. Ele vai estar aqui no momento certo. Outra Dica. Eu já estou a ficar emocionada antes de começar, mas pronto, eu vi que tu te apresentaste como um jovem angolano. Yes. Ok? Nós estamos na nação portuguesa. Então, como é que foi o teu trajeto de sair de Angola para Portugal? Olha, o meu trajeto de Angola para Portugal, ele não começa
desde o momento que eu começo a desejar isso em 2020. Não começa nesse período, começa em 2016, quando eu me converto, né, a Deus. A primeira coisa que eu ouvi de Deus era que Deus me levasse às nações. Ele disse por meio da boca de um homem de Deus que eu podia ir às nações por meio da graça dele. E aí esse trajeto começou a partir dali. E desde que eu ouvi isso, eu levei isso com muito fervor e muita fé e crença que Deus podia fazer cumprir aquilo que Ele prometeu através da boca dos seus profetas. E aí, daí eu nunca deixei de acreditar naquilo que Deus disse em 2016, que eu seria um homem das nações. E eu acredito que de 2016 a 2020 só foi a vontade de Deus em forma de desejo em mim para poder estar aonde a palavra dele disse que eu estaria, né? Aí começa. E 2024 comecei a sonhar com muito fervor ainda mais. E só para ter noção, quando eu comecei a pensar em sair de Angola, eu passava por algumas situações assim complicadas, estás a ver? Por questões financeiras. E eu não tinha nada, mas eu acreditava que o nada que eu não tenho não impediria a vontade de Deus de ser manifesta. Porque às vezes as nossas condições tentam nos dizer que elas são maiores do que aquilo que Deus disse há muito tempo. Mas só que o que Deus disse há muito tempo é maior do que as condições que aparecem no momento. Às vezes Deus vai dizer que você vai ser um pregador das nações em 2030, né? Mas fala em 2024. E você vê que a tua vida vai começar a ser uma vida de muitas complicações. E aí você não vai ver aonde Deus pode começar esse caminho de pregação. E eu vi isso comigo. Eu não tinha nada. Fiquei tempos e tempos sem trabalhar. E eu ficava tipo, como eu vou poder viajar se eu não tenho nada? Mas uma coisa eu levei no meu coração. Eu vou porque Deus disse. Foi daí que começou o meu projeto, porque Deus disse. E desde lá até 2024, Deus nunca esteve distante daquilo que Ele começou comigo em 2016. Então, por isso é que estamos aqui. Amém. Uau. Falaste que no princípio começou com uma profecia. E então, o que é profecia para você? Profecia é, senão a vontade de Deus, a vontade do coração de Deus manifesta por meio das palavras de um homem. É quando Deus tem o desejo de começar uma vontade através da vida de um homem, de uma nação ou de uma família, e Ele coloca essa vontade como palavras na boca de um homem para manifestar a terra. Porque Deus, sendo o Espírito, Ele não pode descer à terra e por si só manifestar a sua vontade. Porque o homem não teria como compreender a forma da manifestação de Deus na sua forma corpórea original. Então Deus transforma essa vontade em palavras e essas palavras se tornam profecias, que são palavras apontadas para o futuro. São palavras apontadas para algo que só Deus sabe. Ele te faz conhecido, mas só Deus sabe como vai fazer cumprir a profecia. Uma vez que só Deus sabe, como é que tu testificas que é Deus a falar por meio de outras pessoas, né? Que não seja contigo, com outras pessoas, como é que tu testificas que é Ele a falar para a tua vida? Como é que eu testifico? Eu gosto de fazer assim. Eu vou equiparar ou comparar a profecia à vontade de Deus. Se o que esse homem vai trazer estiver alinhado à vontade de Deus, eu aí começo a buscar qual a vontade de Deus para isso que Ele está a falar. Você consegue encontrar
o que é de Deus naquilo que está manifesta a vontade dele, ou naquilo que esconde a vontade dele. É nisso que eu consigo distinguir uma profecia de Deus. Tudo o que alimenta a vontade de Deus. Deus nunca vai trazer uma profecia para alimentar o nosso ego. Deus vai trazer uma profecia, uma palavra para a manifestação da vontade dele para algum caso em específico na Terra. Aqui eu consigo identificar a profecia de Deus. É notório que tens uma intimidade com Deus que acho que só você pode explicar. Então, podes explicar um pouco aqui para nós como é que é a tua intimidade com Deus? Olha, a minha intimidade com Deus, ela é assim. Vou falar como ela nasce. A minha intimidade com Deus nasce no mesmo ano em que sou profetizado para levar a palavra de Deus. E eu não tinha noção disso, não sabia o que é pregar, não sabia o que é vontade de Deus, não sabia o que é profecia, não sabia isso. Mas uma coisa que eu consegui me apaixonar muito é essa coisa de intimidade com Deus. Em 2016 eu fui à igreja, convidado pela minha irmã, e eu lembro que era um pastor a pregar, e ele, enquanto pregava, fervia, ardia em oração. Sendo eu descrente, inocente do que é a oração, eu, no momento, me apaixonei por aquilo. Eu desejei sentir o que ele estava a sentir. Eu ainda não conhecia Deus. E depois da minha conversão, 2016 mesmo, eu começo a buscar essa intimidade com Deus. Começo a buscar essa intimidade com Deus porque eu vi que o único caminho para conhecer o que eu vi aquele homem a manifestar no altar era o caminho da intimidade com Deus. Então eu comecei aí a buscar a Deus. Eu quando falava isso para muita gente, dizia, não, quando eu me converti achei muito estranho a oração, achei muito estranho a língua estranha. Eu não achei estranho, por mais incrível que pareça, eu achei que foi a coisa mais incrível que eu descobri, mesmo sem conhecer. E foi daí que começa a minha intimidade com Deus. 2016, me converto em setembro e decidi então ser íntimo com Deus por si só. Eu procurei pessoas na igreja e, como eu vi o homem a falar em línguas estranhas, eu falei, olha, me ensina por favor a falar que aquele homem falou. Como é que eu faço para poder falar o que ele falou? Disse, não, isso fala-se pelo Espírito Santo. Falei, então por favor, me traz o Espírito Santo para que eu possa conhecer o Espírito Santo e falar o que ele falou. Dali que ele disse, não é assim, não é assim. Você tem que ler Bíblia, conhecer Deus, através das Escrituras, aí você vai conhecer, o Espírito Santo vai se manifestar em você. Fala, então me traz o Espírito Santo, por favor. Ele pegou uns fascículos que falavam sobre o Espírito Santo e me deu. Eu lembro que fiquei o dia todo trancado a ler aqueles fascículos. Li os fascículos e me fascinou. Depois de eu ter lido os fascículos, pus de lado e comecei a orar, comecei a praticar. Eu orava, não sabia orar, mas eu estava a orar. Eu lembro que fiquei um dia trancado a orar. Não que fiquei o dia completo, mas fiquei trancado a orar. Orava, dormia. Eu lembro que orei tanto, dormi, acordei à madrugada. E à madrugada, quando acordei, comecei a orar e orar fervorosamente, como quem já orava há muito tempo. Desde aquele dia, então, nunca parei de orar. Porque naquela noite mesmo, eu fui batizado pelo Espírito Santo em setembro. E foi a experiência mais incrível que eu tive com Deus. Daí nasceu a minha intimidade com Deus. E desde aquela noite, quando Deus disse, para eu me agarrar muito a Ele, ser muito íntimo a Ele, eu buscava a Deus e pedia para que Deus tirasse alguns vícios de mim. E naquela noite eu perdi a vontade de fazer muita coisa. Foi daí que eu me tornei íntimo de Deus. A paixão pela oração. Foi assim que começou. A nossa caminhada com Deus é mais ou menos resumida nisso. Ter que aceitar andar com Ele, ou tomar uma decisão de andar com Ele, ter que abdicar algumas coisas. Deixar.
Yes. largar. Então, Mais alto. ok. Eu gostaria de saber quais são as tuas referências ministeriais. Minhas referências ministeriais, Pastor Sadrek Manuel Fonquenda, Pastor Jorge Euclides, meu pai espiritual, Eliseu Bandeira, meu líder de jovens, e o meu amigo que está lá na produção, Edmar Sebastião, e Lucas Maior, Lloyd Maior. Por que essas pessoas? Porque vi neles a genuinidade do Evangelho, sabes? Vi neles homens genuínos que defendem a verdade sem querer alterar nada. Eu acho que, para mim, o bom pregador não é aquele que procura fazer, vou usar essa expressão, piruetas com a palavra para tentar trazer maravilhas de Deus. É aquele que se mantém no caminho da simplicidade do Evangelho e traz ele simples como é. Por isso é que eu tenho poucas referências quanto a essas coisas e escolhi eles porque são pessoas que eu conheço as suas condutas. Uma lista de referência. Pronto, estamos a falar aqui também da tua vinda para Portugal, né? Explicaste mais ou menos de onde começou o projeto, né? De Deus de te tirar de Angola e te levar para as nações. E obviamente esta é a primeira nação que Deus te traz, Portugal. E então, como é que tu estás a ver aqui a nação portuguesa em termos religiosos, né? Cristãos? Será que já olhaste, já viste como é que vais começar a atuar? Porque, pronto, acho que já conheceste um pouco da frieza, né? Do povo português. Então, como é que tu olhas para isso, uma vez que tu és o enviado de Deus para esta nação, para trazer a obra dele aqui? Começaste a falar algo que eu também já queria tocar, a frieza espiritual que há aqui. É algo que eu ouvia só nas pregações, mas infelizmente constatei, né, com os meus próprios olhos. E aí, como enviado de Deus, a estratégia que eu acredito que tenho a usar é aquela que Deus vai trazer. Porque o Evangelho, na missão, nós não vamos com as nossas estratégias. Para expandir a palavra, nós não vamos com as nossas estratégias. Deus dá as suas estratégias e nós seguimos essas estratégias de acordo com a consciência ou a inteligência que Ele vai nos dar para poder completar. Sabes? E como enviado de Deus, olhando para essa nação, eu me entristeço todos os dias por ver jovens como eu, né, perdidos e ignorantes, como se não existisse um Deus. E como enviado de Deus, né, como quem se vê como enviado de Deus, eu anseio ardentemente permanecer na vontade dele, permanecer ardentemente como um homem de oração, porque eu sei que esse é um mecanismo que traz o avivamento em todas as nações, porque eu acredito que não são canções, ou seja, não são só canções, não são atividades que vão trazer o avivamento desta nação, é incendiar esta nação com oração. E se olharmos na história do Evangelho, todo o avivamento nasceu numa vida de dores e de intensa oração. E o maior desafio aqui é se manter ardente na oração. E a estratégia é essa, é seguir a vontade de Deus. Disseste, se manter ardente, né? No quesito oração. Como fazer isso? Uma vez que
Portugal é agitado, precisas trabalhar, precisas te organizar, essa coisa toda. Como? Ok, Paulo disse assim: orai sem cessar. E o meu pai espiritual, Jorge Euclides, ele sempre disse assim: quando Paulo te fala orai sem cessar, ele não especifica propriamente que tens que estar num quarto trancado a orar. Não. O orar sem cessar, ele é praticado em todos os momentos. Um exemplo, atualmente eu aqui estou em Portugal e sei mais ou menos como é que é essa correria, trabalhar e estar muito tempo ali. Como é que eu pratico isso? Eu faço como? Eu estou a trabalhar e estou a orar. Eu, enquanto trabalho, oro. As minhas colegas lá de serviço sabem que quando o Pedro entrar na casa de banho, vai ficar aí um tempo e vai ficar a orar. E esse é um mecanismo que eu achei que para poder manter uma vida de oração. Enquanto eu ando, eu oro. Enquanto eu trabalho, eu oro. Porque eu sei que quem ora não é só a minha carne, meu espírito também ora. Eu sei que enquanto estou a fazer algum tipo de serviço e esse serviço está a me apertar, o meu espírito está em oração, mas a minha carne está a trabalhar aqui. E isso se ganha, essa consciência se ganha com a maturidade que você vai ter em função da vida de oração que você vai cultivar. E você vai conseguir lidar com os desafios da vida, manter essa vida incessante de oração diante dos desafios, com a consciência de que você sabe que não precisa só ajoelhar num quarto, não precisa só se trancar numa casa de banho, não preciso me trancar só numa sala. Eu sei que enquanto eu ando eu oro, eu sei que enquanto eu vou ao supermercado eu oro, enquanto eu tomo banho eu oro. E aqui você mantém uma vida ardente de oração. E o outro quesito é a questão sacrifício, sabes? Muita gente não aceita sacrificar, sabes? Eu gosto de olhar assim. Pensa num pai que passa a vida toda a trabalhar e tem filhos pequenos, e quando ele chega em casa os filhos às vezes querem brincar com o pai. O pai chega cansado, mas o amor pelos filhos lhe faz sacrificar o cansaço para agradar o filho, sabes? Ele sabe que o corpo precisa descansar, mas precisa satisfazer a vontade desse filho, porque ele sabe que o filho precisa entender que o pai está comigo. Apesar de estar cansado, o pai está comigo. E isso também se aplica nas nossas vidas. Nós somos, apesar de sermos seres sociais e ocupados com agendas cheias, nós temos que aprender o que é sacrifício, sabes? É você entender que, mano, sair do trabalho cansado, estresse é estresse, mas eu preciso lidar com o cansaço e o estresse para manter uma vida ardente de oração, sabes? É você entender que Jesus, mesmo não tendo motivos para permanecer naquela via sacra, mas ele teve que permanecer porque ele sabe que por detrás disso há um benefício maior. Você sabe que se eu não orar, alguém morre. E se alguém morrer é porque eu não orei. Então eu preciso deixar o cansaço de lado, apesar das agendas do trabalho, e sacrificar. O que nossa geração precisa entender é a linguagem do sacrifício. Sacrifício não é só se pegar 7 dias de jejum, não. Você vai ver? Não, é você sair do trabalho cansado, estressado, e gerir o estresse e uma vida de oração. É saber enquadrar essas coisas. É uma vida de sacrifício também. Faz parte de um dos princípios de Deus, que é a disciplina, né? Apesar de ter trabalho, ter filhos para cuidar, ter não sei o quê, você sabe que tens um horário que é para Deus, um momento que é para Deus. E prontos, né? Estamos a falar de um país muito frio em questão de espiritualidade, e eu acredito que para um país nesse nível de frieza espiritual, requer dos missionários de Deus uma entrega maior em questão de oração, essa coisa toda, porque o nível de avivamento que essa nação precisa não é um avivamento que nós
podemos comparar, tipo, que Angola precisa, não que Angola Pois é. não precisa de um avivamento, precisa, mas comparando com esse país, aqui precisa de um avivamento maior. Pois é. E como missionários de Deus, olhando para esta nação, entendemos que precisamos de um sacrifício maior. E é importante saber que, apesar das atrações que este reino apresenta, há uma vontade acima de tudo isso. E é entender que, como missionários de Deus, nós não somos só exemplo de glórias terrenas, mas eu costumo orar assim, nesta nação desde que cheguei aqui, que Deus me faça permanecer sendo a voz dele para as nações. Sabes? Tem vezes que, para uma nação como essa, o evangelho da gritaria nos autocarros pode não funcionar. Mas a questão comportamentos, para uma nação como essa, a estratégia a se trazer para ganhar pessoas é tornar Deus visível com o que fazemos. Enquanto missionário de Deus, eu ser voz de Deus com a minha vida, eu ser mão de Deus com a minha vida, eu ser a expressão completa da vontade de Deus para uma nação como essa. E nisso eles verão que existe um Deus, ainda que invisível, mas visível na vida de homens. Porque eu acredito que, como homens de Deus que somos, nós aqui nessa nação não somos só instrumentos, nós somos voz, nós somos mão, nós somos a visão de Deus. E entender que, como visão de Deus, as exigências de Deus para conosco são muito maiores. E não deixar com que a frieza desta nação apague em nós a vontade de Deus e apague e nos afaste do caminho que Deus traçou para o avivamento que tem preparado para esta nação. Porque eu acredito que é um avivamento a se aproximar nessa nação. É um avivamento. Sabes uma coisa? Que é uma responsabilidade que estamos a carregar nas costas, mas eu tenho visto Deus mandar muitos avivalistas. Isso. E eu creio que tu és um deles. Amém. Deus está a mandar avivalistas para essa nação. Frisaste mais lá para trás, falaste do Jorge Euclides. O que é que tu, quando te falam dele, o que é que lembras? O que é que passa na tua memória? Jorge Euclides. Olha, meus olhos estão assim cheios de lágrimas. Jorge Euclides é um pai, sabes? Não é fácil. Jorge Euclides. Jorge Euclides apesar de ser, não, é mais do que uma referência no Evangelho, senão é pai para mim, sabes? Eu, quando me aproximei do pastor Euclides, eu tinha muitas feridas que a parte paterna e biológica deixou. E ele me recebeu sem se importar com a minha história. Fico sem palavras. Estou a falar do pastor Euclides já. É meu pai. Mas meu pai, mais do que pastor, é meu pai. Jorge Euclides, sua esposa, minha mãe, Jolie Carlos. Olha, eu lembro que quando fui até eles, não tinha noção do que é ser filho, sabes? Não tinha noção do que é ser filho. No sentido mesmo de filiação, não sou de paternidade espiritual. E me recebeu em sua casa,
Eu lembro que eu ia muito fusco na casa do pastor João Cleide. E uma vez a minha mãe, Jolie Carlos, me disse: Pedro, você é jovem. Jovem não anda mais assim. Eu comecei a ver que era crescido na idade, mas retardado mentalmente. E ela começou a me dar instruções como uma mãe dá ao filho. Me dava instruções, me instruía em muita coisa. Posso dizer que parte da pessoa que eu sou é graças ao pastor Jorge Euclides e Júlio Carlos. É muita coisa para falar dos meus pais. Trato eles mesmo meus pais. Eu ouvi o pastor Jorge Euclides dar vida por mim. E quando eu penso nessa pessoa, nessa figura, não penso só num pastor. Penso num pai, penso num mentor, professor. Só para teres noção, hoje eu sou um excelente funcionário por causa dos apertos dele. Hoje eu sou uma excelente pessoa, não sou pregador, excelente pessoa. Pregador ainda não sou excelente, né? Mas pessoa por causa do pastor Jorge Euclides. Epa! Sensível, muito sensível. Estamos a falar de uma paternidade que praticamente moldou a tua vida. Moldou a tua vida completamente. E por um lado eu entendo, eu vivi isso também com meu pai espiritual. E pronto, é pesado. Também senti na pele de outra pessoa que está ali atrás das câmeras, quando dizia que não sente que tem um pai, espiritualmente falando. Mas quando ele chegou aqui, ele disse para mim que ele encontrou uma figura paterna, né? Que ele pode chamar assim, alguém que me guia nesse sentido, alguém que me trata como um filho e que me cuida de igual modo. E para mim evangelho é isso, é não haver distinção. É alguém como Jorge Euclides pegar num Petilson e cuidar dele como se fosse dele. Alguém como Pastor Paulo pegar no Edmauro e cuidar dele como se fosse dele. Alguém como Hernani Júlio pegar numa Estefânia e cuidar dela como se fosse dele. Mas se nós olharmos fora disso, não temos nada a ver. Nós estamos na mesma família, mas o afeto, a forma que eles cuidam de nós é excepcional. E nós só temos a agradecer a Deus, né? Pelas suas vidas. Uau! Bom. Muito forte esse momento. Prontos. Esse momento dá vontade de chorar. Ai. Obrigada a Deus por todos aqueles que Tu colocaste no nosso caminho como luz, como acesso. Aqueles que olharam para nós e para quem disse esses nomes nunca vão ser nada, nunca vão conseguir nada, vão continuar do jeito que estão. Mas eles olharam para nós da mesma maneira que Deus olha para nós. Nós somos capazes de fazer alguma coisa, somos capazes de ser alguma coisa
e de percorrer algum caminho. Mas é isso que Deus faz. Não nos abandona. Então Ele envia pessoas para cuidarem de nós sempre que for necessário. É isso, tá vendo? É uma história que me veio à mente quando se fala do pastor Joclete para, né, na vida do Petilson Carvalho. É o bom samaritano. É o bom samaritano. Só que no bom samaritano o homem não abandonou, né? Não que o homem tenha abandonado. No bom samaritano, aqui nessa história, Pedro, Petilson, Jorge Euclides, ele me agarrou, me colocou em sua casa e curou todas as minhas feridas. Imagina, eu tinha feridas emocionais profundas, que afetaram até a minha área acadêmica. E graças a Deus pela vida do pastor Jorge Euclides, hoje consigo sonhar em ser um jovem universitário. E aí estamos onde estamos. Olha, inclusive, se eu estou aqui, que Ele me deu a vida por mim, não, deu a vida por mim. Quando eu falo deu a vida por mim, deu a vida por mim. Tem muitas outras pessoas que deram a vida por mim. Tipo a minha madrinha Maria Leão, meu irmão Bruno André Mas, o pastor Jorge Euclides. Eu fico nervoso até falar dele. Numa fase complicada da vida dele, e dá a vida por mim. Eu digo que eu estava falando ontem sobre isso. Nada do que eu fizer ou fazer aqui na terra, tentando dar bens a Ele, vai recompensar tudo que Ele já fez por mim. Nada. E eu às vezes penso assim, se a pessoa aqui nessa terra se lançar alguma palavra de maldição contra mim, vai pegar pastor Jorge Euclides. Não que ele não é uma pessoa dessa conduta, mas eu digo, se ele dizer uma palavra negativa contra mim, ele tem um peso paterno sobre mim, um peso, e tanto que se ele disser alguma palavra, não tem como não pegar. E eu amo aquele senhor, sabe? Que assunto sensível, meu. Prontos. Podes partilhar conosco o teu maior sonho? O meu maior sonho. O meu maior sonho. Chegar na plenitude do chamado de Deus, ou cumprir a plenitude do chamado de Deus. Meu maior sonho. Anteriormente era ser rico, milionário, mas cumprir a plenitude do chamado de Deus. E nisso tem incluído o quê? Construir o maior orfanato a nível de África, se não do mundo. Não um orfanato para abrigar só pessoas, meninos de rua, mas para formar pessoas, sabes? Tornar uma oficina de pessoas. Pegar pessoas desacreditadas e tornar instrumentos nas mãos de Deus e para a sociedade. Eu anseio, na verdade, ter universidade onde pessoas necessitadas não terão que pagar nada dentro desse orfanato. É o meu maior sonho. E eu acredito que se calhar, se eu falhar, é porque não concretizei esse sonho. Para mim, falhar é não concretizar esse sonho. Se não for de África,
que seja de Angola, mas eu acredito que eu conseguirei construir o maior orfanato de África, que vai abrigar escolas, hospitais, clínicas. Eu acredito nisso. Uau. O teu maior sonho é um dos meus sonhos. Desde bem pequena, eu sempre dizia, eu vou construir um orfanato, eu vou abrigar todas essas pessoas e não vai ser só para lhes dar comida, vai ser para formar elas. E quando Deus entrou na minha vida, isso ficou mais real, o meu sonho ficou mais real. Yeah. É sério. É o que eu também tenho no coração em fazer. E pronto, só Deus é que sabe. Mas eu senti, notei que o assunto paternidade é muito sensível para você. Não é querer invadir muito, mas eu queria saber um pouco mais sobre a tua paternidade biológica. Acho que não teria muito a comentar sobre isso. A princípio é porque é que não conheci o meu pai biológico, né? Enquanto pequeno, mas na adolescência lembro de ter conhecido meu pai. Conheço até agora, ainda vivo inclusive. E meu pai, confesso que a princípio de um tempo atrás não tinha sentimentos pelo meu pai. Por isso é que eu amo muito o pastor Jorge, sabes? Graças ao pastor Jorge Euclides, eu consegui despertar sentimentos pelo meu pai. Porque eu vi um pastor que pegou num jovem que não tem noção do que é uma figura paterna e introduziu nele princípios de como ser filho. E me ensinando a ser filho, me conseguiu saber enxergar bem o meu pai. Graças a Deus, graças aos ensinamentos bíblicos, às instruções bíblicas, ele me fez despertar sentimento pelo meu pai. Porque na verdade eu não que eu odiava, mas não tinha sentimento. Era tipo, me nasceu e amém. Mas graças a Deus, desde que vim em Deus, já consigo amar meu pai. Já há um tempo atrás tive contato com ele, por acaso desde que vim aqui nunca mais falei com ele, mas sim, esse meu pai é um assunto que eu não gosto muito se calhar de tocar. São muitos fatores. São muitos fatores. Mas agora está tudo bem entre vocês? Tu perdoas ele por tudo que ele fez? Sim. Graças a Deus. Não sei, eu acho que Deus me fez com um coração, né, onde não cabem mágoas. E o único sentimento que eu, como eu disse, tinha era frio quanto a isso. Não conseguia colocar no meu interior e lhe enxergar como pai. Mas hoje em dia, graças a Deus, já consigo enxergar ele como pai. Aconteceram coisas, mas perdão sim, né? Até porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. E aí, para mim, a Bíblia está acima de tudo. Se eu odeio alguém por ter me feito mal, se a Bíblia quebra esse paradigma em mim, eu devo amar essa pessoa, sabes? Devo amar essa pessoa. Não, se calhar não que ele tenha feito mal, eu não sei o que aconteceu para ele se comportar de tal maneira, mas está tudo a paz aqui.
Rapaz. Graças a Deus é importante saber isso porque nós assim entendemos que está tudo bem. Tá tudo. Porque hoje em dia nós temos muita gente assim, principalmente no seio da igreja, né? Estamos todos a orar, estamos todos a jejuar, mas uns por dentro estão destruídos. Yeah. E às vezes é por não ter alguém que fala com ele, que faz entender os princípios que você entendeu e ensine, né? Às vezes tem uma mágoa de alguém, às vezes passa algumas coisas em casa que não partilha com ninguém e por dentro está destruído, mas para nós que estamos a olhar assim está tudo bem. Yeah. Olha, quanto a esse assunto paternidade no meio cristão, né? Eu acredito que, no meu ver, quem tinha que falar sobre esse assunto devem ser pastores curados de assuntos do gênero, tá vendo? Eu, por um tempo atrás, vi pastores a baterem em cima de jovens que não publicavam, na época em que estavam a celebrar o Dia do Pai. Batiam em jovens que não publicavam o pai, porque os jovens diziam, não, ele não me criou e whatever. Eu não concordava que um jovem não publicasse o seu pai porque não lhe criou. Mas eu não suportava ver pastores a baterem por cima de pessoas que o pai abandonou para publicar o pai, sem saber quão profundas são as feridas dessas pessoas, sabe? Às vezes os pastores na igreja batem por cima de filhos abandonados, sem saber quão profundas são as feridas. E eu, às vezes, certa vez fui a um culto e a uma vigília, os pastores falavam para os filhos que os pais abandonaram, perdoem vossos pais, vocês não. Batiam por cima dos jovens e eu fiquei tipo, não, esse não seria o discurso, sabes? O discurso era levar ele à compreensão do amor, sem ter que bater por cima dele, sabendo que essa pessoa está ferida, sabes? Há pessoas muito feridas dentro da igreja quanto a esse assunto. Eu fui uma dessas pessoas. Por acaso, naquela vigília, eu quase que saía com mais ódio do meu pai por causa da forma como eles batiam nos jovens, sabe? Eles batiam nos jovens como se os jovens fossem culpados do abandono paterno. E a igreja precisa compreender que as jovens com feridas profundas, apesar de serem excelentes pregadores, excelentes pregadoras, excelentes cantores teólogos, mas há feridas quanto a esse lado, pessoas que passam por isso, há feridas quanto a esse lado muito profundas, que a igreja precisa tratar com muita sensibilidade e com muito cuidado. Eu acredito, eu acho, né, que a igreja deveria levar isso com mais cautela. Existem igrejas que agora estão mais preocupadas com o estatuto, né? O crescimento espiritual, assim, entre aspas, né? Os profetas, os que vêm, os que revelam, os que oram mais, competição. E acabam deixando o que é mais importante de lado. Porque a própria Bíblia declara que um pastor unge a cabeça da ovelha, prepara o caminho. Então, se eu sou uma ovelha e ele é um pastor, o que a Bíblia me descreve que um pastor tem que fazer consoante a mim que sou ovelha cuidar de mim. E olha só, o que dá dentro desse texto, falando disso, e dentro desse assunto. Quando a Bíblia fala que o pastor unge a cabeça da ovelha, esse ungir a cabeça da ovelha não era ungir a cabeça da ovelha tipo, para proteger a ovelha do mal em si, espiritual. Mas alguns teólogos dizem que quando o pastor ungia a cabeça da ovelha é para afugentar as moscas que viam, porque ela ficava com feridas na cabeça e se as moscas corroíam aquelas feridas, elas acabavam por morrer. Então, para proteger as ovelhas das moscas, elas ungiam a cabeça da ovelha por causa das feridas, sabe? E se as igrejas entenderem que, pastores entenderem a unção mais do que uma arma de manipulação, é um caminho para a cura de feridas, eles saberão que há moscas ao redor da cabeça de ovelhas que estão a tentar a matar essas ovelhas, sabe? Ou ainda cavar mais onde já há isso, uma ferida. sabe?
E quando eu entendi esse texto, eu fiquei, uau! Uau! Quer dizer que a importância de Deus, mais do que o nosso exterior, é mesmo com a nossa alma, o nosso coração. Eu meditei muito nesse texto quando estava a acontecer comigo. Houve uma fase que eu me senti que eu estou sozinha. Ainda que tenham pessoas ao meu lado, mas eu estou sozinha. Eu acho que a única coisa que me mantinha de pé é Deus me manter sempre informada de que Ele está ali. Mas as pessoas que estão a encargo de cuidar de nós, né? Como liderados, como ovelhas, parece que o foco deles é outro. E nós estamos a morrer. Depois, eu morro, todos vão para o meu óbito, vão chorar, vão cantar, vão louvar como se tivesse tudo bem, como se convivíamos todos em comunhão. Mas as mesmas pessoas que deviam te abraçar, que deviam conversar, se calhar às vezes só, né? São as mesmas que te apunhalam. São as mesmas que, às vezes elas não são culpadas pelas tuas feridas, mas as que cavam mais. Em vez de passar o azeite, né? Para que as moscas não piquem, são elas as tais ditas cujas moscas. Real. Real. Que pesado. Eu acho que eu entendi que a minha revolta não tinha que ser orar não sei o quê, orar não, estar a reclamar. Não, eles não fazem isso como devem fazer, eles têm que fazer assim, como uma juíza. Não estou para ser juíza de ninguém. O certo que eu vi que eu tinha que fazer é orar por eles. Amém. E dizer assim, Deus, toca. Porque é assim, quando Deus coloca um sacerdote ali é porque Deus tinha certeza que é para ele estar ali como sacerdote. Um líder. Então quem sou eu para dizer, não, ele não pode ser líder, ele não pode ser pastor porque não cuida bem das ovelhas. Então se Deus permitiu que ele chegasse até ali é porque ele tinha que estar ali. Só se calhar não está a fazer mais a vontade de Deus. Então o certo é só orar e pedir a Deus que Ele volte na tua vontade ou que Ele faça as coisas como. E aí, eu ainda creio que a oração move, faz os movimentos necessários. Yes. Yes. Então. Amém. Prontos. Para ti, a pregação na internet é algo que. Prontos, muitos batem assim de frente com a tecnologia, né? Principalmente igrejas que já têm body câmera, live em direto, não sei o que, são tão muito carnais. Mas, de alguma forma, isso transmite o evangelho. Então, como é que tu olhas para a pregação na internet? Olha, falar desse assunto é meio complicado. Não é tão mal, não é mal, mas não é tão bom assim, porque a pregação da internet tem produzido mais crentes light, sabe? Mais crentes do sofá. E eu às vezes sou contra crentes do sofá. Se for para a pessoa ver a pregação na internet, que seja por um motivo muito crucial, sabe? Um motivo assim muito pesado. Se a pessoa sabe que tem, um exemplo, o culto tradicional e escolhe estar em casa para ver pregação na internet, isso é um mal. Isso é um mal. Mas se a pessoa sabe que não, cheguei tarde de serviço, não consegui ir à igreja, o único mecanismo que tenho para poder ter contato com Deus em uma pregação é assistir a pregação na internet. Mano, isso é benéfico. A internet é um veículo que tem nos ajudado a expandir o evangelho, né? De uma forma muito boa, mas
também é um veículo que tem sido o cemitério de muitos cristãos. E porque lá você encontra todo tipo de pregador. Todo mundo é pregador ali. Todo mundo é teólogo. Todo mundo sabe falar de alguma coisa. E às vezes isso é um perigo para a nossa geração. Eu aconselharia a minha geração a ser mais amiga da Bíblia, né, do que pregações gravadas, sabe? Porque às vezes as pregações gravadas não têm o mesmo efeito que ter contato com a palavra de Deus, sabe? Às vezes não tem esse mesmo efeito. É bom, não critico, é muito bom, porque eu também produzo conteúdos do gênero, mas quando há exageros nisso, cria crentes preguiçosos. Eu acho que tudo por exagero mata. Até a água que dizem que é vida. Por exagero mata. É uma verdade. Então, antes de eu passar para a próxima, porque tu falaste a um ponto que eu gostaria de tocar, o que é que tu aconselhas para a juventude? Porque, prontos, futuro da nação, né? Dizer isso não sei se posso, mas é a próxima geração. E muitos são escolhidos. E a internet ainda tem muita influência. Muito. Qual é o teu conselho? O meu conselho é: orem. Sejam íntimos de Deus. Sejam intensos no chamado. Não há nada melhor do que conhecer Deus. Como jovens, eu normalmente digo assim, e gosto do conselho de Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Sabe, isso me traz a consciência de que o jovem de ontem, Salomão, é o velho que hoje aconselha jovens que amanhã serão velhos como ele é hoje. Sabes? Esse Salomão que está a falar, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é um jovem que, de intensidade no pecado, foi bom. Ele teve uma vida intensa no pecado e ele sabe como é ser jovem e como é ter uma vida intensa no pecado. Então, como jovens hoje em dia, bom corpo vai ter rugas, né? Nosso corpo sarado um dia vai passar e amanhã a vida vai nos cobrar. As músicas altas que ouvimos hoje nas festas vão nos trazer problema no coração. Mas uma coisa nunca nos fará mal: Deus. Por isso é que eu fico triste com jovens que não são amigos de Deus, não querem saber de Deus. O meu conselho é: sejam intensos no vosso propósito. Conheçam Deus, não abandonem Deus e sejam intensos na oração. Intensifica a tua vida de oração. Se cair em pecado, levanta, confessa, ore. Se não tem força, se agarra a quem pode te ajudar. Continua. Você jovem cristão que quer desistir, você jovem que está fora de Deus, seja intenso. Tenha uma vida intensa, mas não no pecado, no propósito o qual Deus desenhou para você viver na terra. Esse é o meu conselho para jovens como eu. Glória a Deus. Acá tem um conselho a mim? Acá tem um conselho: sejam intensos em Deus. Falaste sobre Bíblia, né? Estudem a Bíblia. Teologia para ti é importante? É muito. Muito. Eu comecei a notar que é muito importante desde que eu vi, que eu conheci um amigo. Edmar Sebastião, olha. Para ser sincero, uma das pessoas que me levou a se apaixonar muito pela teologia, primeiro o pastor Jorge Batista, depois Edmar Sebastião. Porque quando eu tive contato com ele, nunca vi um jovem a ser tão profundo no quesito teologia como ele. Existem vários outros bons, é claro, não que não existam, mas a profundidade teológica que eu vi ele a trazer, olha, me trouxe uma paixão pelos livros e pela teologia
que sou Deus. Eu aconselho, pregadores, façam mesmo teologia, teologia não é do diabo. Há pessoas que dizem que muita teologia anula a espiritualidade. O que é que tu tens a dizer? Não, ele é ímpio, a pessoa que fala isso é ímpia. Não, muita teologia nunca anulou a espiritualidade. Essa pessoa nunca foi espiritual. Como assim? Se a teologia, entenda assim, teologia, teo, é estudo sobre Deus. Estás a entender? Não estamos a estudar Deus em si para entender Deus, estamos a entender alguns atributos de Deus, as formas como Deus se manifesta. Por isso é que nós estudamos teologia, para entender o quesito santidade, omnisciência, omnipresença, soberania, tá vendo? Angiologia, soterologia, tá vendo? Pneumatologia, ciência do pecado, tá vendo? Ou ciência do Espírito Santo. E você entende que muitos jovens fazem muito barulho no altar porque não conhecem nada sobre teologia, não conhecem nada sobre o pecado. Eles não estudaram profundamente sobre a graça, não estudaram profundamente a teologia sobre o Espírito Santo, e você vê que jovens a se frustrarem, a se tornarem essa nova teoria gracistas, sabes? Porque não estudaram com profundidade a teologia. A teologia não serve para matar cristãos. Aliás, serve para despertar cristãos. É com a teologia que nós conseguimos ganhar ateus, universitários, governadores. É com ela que conseguimos. O Espírito convence o coração. Mas um homem cheio do conhecimento ganha corações. Então teologia não tem a espiritualidade nada. Dizem que pronto, são a favor de que tudo tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Ainda que eu não estudei teologia, ainda que eu não me formei em nenhuma escola teológica, uma coisa assim parecida, se o Espírito Santo me dizer hoje, sobe lá para pregar isso, eu vou subir. Se o Espírito Santo me dizer, liga para o Petilson lhe traz na tua igreja para ele ser pastor aqui, eu vou pegar e vou fazer. Ainda que ele não seja formado para estar ali, né? Não que especificamente você precisa, mas você descarta, porque tudo depende diretamente do Espírito Santo. Eu conheço pessoas assim, então quero saber a tua opinião. É espiritismo. Espiritismo. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Vamos. É bíblico. Pois. Estou gostando desse programa. É assim, se Moisés não soubesse escrever, não existiria leis sobre a pedra. Deus primeiro escreveu nas pedras, amém? Não é isso que dizem? Deus escreveu, depois Moisés partiu, subiu ele próprio, teve que lavrar as pedras e depois escrever. Sim. Conhecimento é importante. Esse Moisés tem que saber escrever para levar conhecimento sobre o que Deus quer que o povo faça e que não faça. Escrever. Deus não podia descer em espírito e falar, tipo, estabelecer coisas espirituais na terra que os homens não conseguiam entender. Então ele tem que usar coisas humanas para fazer os humanos se comunicarem com ele. Ok. Right? Sim. Então, um jovem que me fala que tudo é dirigido pelo Espírito Santo, não é o Espírito Santo que vai dirigir. O Espírito Santo dirige todas as coisas, mas ele tem que encontrar uma semente em ti. Esse Moisés que vai ser libertador, ele primeiro tem que ir atrás de uma ovelha, tem que ter motivo. Como é que eu não conheço sobre soteriologia? Vou falar sobre pecado, sobre santidade, sobre Espírito Santo? Não tem como. Eu que não conheço sobre armateologia, a ciência do pecado. Não tem como eu rebater o pecado. Então um jovem que não tem um conhecimento profundo teológico não vai me falar que Espírito Santo falou para não fazer teologia. É mentira, ele é espírita. É outro espírito que está nele. O Espírito Santo é amigo do conhecimento. A Bíblia fala assim: e ele colocará sobre ele, ou colocará nele, o espírito da inteligência, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento e o espírito de conselho. Essas são armas que o homem não usa para Deus, usa para com o homem. Inteligência, busca pela ciência. Em outras versões fala ciência, o espírito de ciência, estudo. Estamos a falar de estudos de coisas na terra, para fazer o homem compreender as coisas de Deus.
Não aceito um jovem que me fala que Deus lhe mandou abandonar a teologia, vai lhe dirigir todas as coisas. É mentira. Não existe. Essa é espírita. Feiticeiro. Então, por favor, vamos estudar, estudem, vamos se preparem. Não só teologia, sejam também psicólogos, sim, advogados. se formem, vão na mentira. academia, vão à faculdade. Deus não usa preguiçosos. Pois. Deus não usa. Vou usar essa expressão, desculpa, Deus não usa burro. Claro. Há algumas pessoas que não gostam de estudar. Diz assim, Deus usa as coisas que não são para acomodar as que são. É mentira, esse Paulo que não era. Não era crente, não era cristão. Esse Paulo que não era. Esse Paulo que está te falando, ele só não era cristão. Não passava na mente de Paulo, nem na mente de Pedro, que esse Paulo assassino um dia seria um de nós. Usa as coisas que não são. Nesse sentido, mas Paulo era cheio do conhecimento. Yeah. Não é que não são. Se és burro, estuda. Não gosta de estudar? Não. Volta mesmo a estudar. Vamos estudar, mano. Não vamos envergonhar o evangelho. Vamos estudar. Ou não são nesse sentido. Não posso envergonhar o evangelho, por favor. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. No nome de Jesus. Uau, 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 uau. Eu disse e vocês viram, foi espetacular este programa, não foi? Deixa aí nos comentários para nós saber. E alto aí, não te esqueças de deixar o teu like, colocar o teu comentário e partilhar bastante esse vídeo, porque isso nos ajuda muito a crescer, ok? Petilson, então o que é que tu gostarias de dizer como uma última coisa aqui para o pessoal que está lá a te assistir? O que eu gostaria de dizer? Olha, creiam em Deus. Os meus conselhos giram em torno de Deus. Creiam em Deus. Creiam em Deus porque Ele é verdadeiramente, como disse a Nairnani, resumo de tudo. Não iremos longe. Não teremos mais aonde ir se não nos agarrarmos a Ele. Sabes? O crer em Deus que eu estou a falar é assim. Imagina você está trancado numa casa e você jogou a chave no outro lado da rua, ou deixa para que alguém jogasse no outro lado da rua, e você se trancou numa casa onde não tem saída e está a pegar fogo. E você sabe que a tua única saída daquele lugar é Deus. Imagina que o mundo está essa casa a pegar fogo e já não tens para onde ir. Que Deus seja a tua única saída em todos os lugares onde você entrar. Ainda que as circunstâncias, as dificuldades apertarem, ainda que as coisas no mundo forem muito atraentes, e são, mas creiam em Deus, por favor. Não vivam como se não existisse um Deus. Esse é o meu conselho. Amém. Não vivam como se Deus não existisse, porque Ele existe. Ok? Quem quer que vocês vivam assim, é Satanás. Ele quer que vocês vivam como se Ele não existisse, como se Ele não fizesse as coisas acontecerem, né? As coisas más. Mas Ele também existe. Bom, estamos a terminar o nosso programa, mas eu gostaria de falar algo aqui que eu não sei se vai comprometer, mas vou falar. Eu sei que o teu trajeto para vir aqui foi difícil. Não acompanho, mas eu sei que foi difícil. Até o último dia que tiveste que fazer o trajeto de voar para Portugal. E não foi por acaso. Daqui a algum tempo, não posso dizer precisamente qual é o dia, qual é o tempo, mas essa nação vai viver momentos extraordinários na mão desse homem. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Deus abençoe muito a sua jornada. Amém. Porque até você vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer com você aqui.
não é por acaso. Amém. Nunca foi por acaso. Deus abençoe todos vocês. Estamos a terminar mais um programa. Não te esqueças de deixar sempre o teu like, o teu comentário, partilhar bastante esse vídeo porque nos ajuda a crescer. Este foi mais um Outra Dica.